Não, não, não. Hoje eu vou começar de forma diferente. Essa semana eu comecei a. Na verdade, eu voltei a ler esse livro, O Milagre do Perdão, de Spencer W. Kimball. E tem um trecho aqui que me chamou muito a atenção. E diz o seguinte: o destino dos espíritos dos homens é vir a esta terra e empreender uma jornada de duração indefinida. E eles a empreendem perigosamente, às vezes com segurança, às vezes com tristeza e outras com alegria. A estrada é sempre marcada por propósito divino. Estava pensando sobre essa jornada. Quando que começa essa jornada? Será que ela começa no nascimento? Será que essa jornada ela termina com a morte? Esse é o nosso tema de hoje. Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. O discurso que nós vamos comentar hoje é do Elder Neil L. Anderson, do Coro dos Doze Apóstolos. Esse discurso tem como título A Jornada Pessoal de um Filho de Deus. A Jornada Pessoal de um Filho de Deus. Nesse discurso, o Elder Anderson ele iniciou contando sobre alguns membros, algumas pessoas que faleceram em decorrência do Covid-19. Levando em consideração o título desse discurso, eu pergunto: será que a morte deu fim à jornada desses filhos de Deus? A resposta é não. E aí, no final desse comentário, é importante que você possa entender o porquê. É doloroso quando eu separo de um ente querido? Com certeza. Não é fácil. Eu posso chorar? Com certeza eu posso chorar. Vamos ler uma escritura lá. Doutrinas e Convênios 42, 45. Diz o seguinte: juntos vivereis em amor, de modo que chorareis a perda dos que morrerem. Então eu posso sim chorar pela perda daqueles que se foram, né? Mas principalmente daqueles que foram sem uma esperança de uma ressurreição gloriosa. Mas posso chorar, sim. E eu gostaria de fazer uma correlação com esse tema e com as palavras do presidente Joseph F. Smith, que diz o seguinte: não podemos esquecê-los, não podemos cessá-los de amá-los. Eles progrediram, nós estamos progredindo. Nós estamos crescendo assim como eles cresceram. Então compreenda, quando uma pessoa ela vai para o outro lado do véu, ela progrediu. A jornada dela não encerrou. Pelo contrário, ela progrediu na jornada. Enquanto eu e você ainda estamos progredindo. Ok? Então entenda isso. Tá? E quando começou essa jornada pessoal? Quando é que começou essa jornada pessoal? Doutrina e Convênios, na seção 138, versículo 56, explica quando começou. Mesmo antes de nascerem, eles, com muitos outros, receberam suas primeiras lições no mundo dos espíritos e foram preparados para nascer no devido tempo do Senhor, a fim de trabalharem em sua vinha para a salvação da alma dos homens. Segundo ponto, nossa jornada não iniciou aqui com o nascimento. Nossa jornada iniciou lá, na pré-existência, na presença de Deus, tá? Muitas pessoas se perguntam: quando realmente começa a vida? Será que começa quando é gerado, quando tem um embrião? Será que começa a vida quando o coração começa a bater? Será que começa a vida quando o bebê ele já está fora do útero? Às vezes as pessoas elas procuram essa resposta
para justificar tirar ou não uma vida. E nesse momento, nessa mensagem, nós defendemos o direito de vir e de obter um corpo físico, uma vez que nossa jornada não começou aqui na Terra, ok? Então, primeiro eu gostaria de deixar aqui algumas palavras do Elder Anderson com respeito às mulheres. Para uma mulher, ter filhos pode ser um grande sacrifício físico, emocional e financeiro. Amamos e honramos as incríveis mulheres desta igreja. Com inteligência e sabedoria, vocês carregam os fardos de sua família. Vocês amam, vocês servem e se sacrificam. Vocês fortalecem a fé, ministram aos necessitados e contribuem enormemente para a sociedade. Que grande mensagem! As mulheres elas têm um papel de suma importância no plano de Deus, de grande importância no plano de Deus. E uma vez que eu falei sobre o direito de vir à Terra e o direito de obter um corpo, e as mulheres elas são participantes nesse grande trabalho, nessa grande obra de Deus, de trazer os filhos dele aqui à Terra, o presidente Anderson, o Elder Anderson, ele lembrou algumas palavras do presidente Gordon B. Hinckley. Vamos ouvir essas palavras. Há alguns anos, sentindo profunda preocupação com o número de abortos no mundo, o presidente Gordon B. Hinckley falou às mulheres da igreja usando palavras que são relevantes para nós hoje. Ele afirmou: vocês, esposas e mães, são a âncora da família. Vocês geram filhos. Que imensa e sagrada responsabilidade. O que está acontecendo com o nosso apreço pela santidade da vida humana? O aborto é um mal evidente, real e repugnante que está varrendo a terra. Rogo às mulheres desta igreja que se esquivem dele, que se ergam acima dele e que se afastem de situações comprometedoras que o façam parecer desejável. Existem algumas poucas situações em que ele pode ocorrer, mas são extremamente limitadas e, na maior parte das vezes, improváveis. Vocês são mães de filhos e filhas de Deus, cujas vidas são sagradas. Proteger essas vidas é uma responsabilidade dada por Deus que não pode ser negligentemente posta de lado. Então nós não podemos fazer de exceções regras. Existem exceções? Existe sim. Os manuais de instruções da igreja estão lá com essas exceções. Mas não podemos fazer dessas exceções regras. Tá bom, pessoal? Então, não somos a favor do aborto. O que nós podemos fazer com respeito a isso? Eu, como membro da igreja fiel, santo dos últimos dias, posso guardar o mandamento. Tanto as mulheres não realizarem o que eu digo é esse aborto provocado, tá? E quanto aos homens não apoiarem, tá? Com respeito à nossa responsabilidade aos filhos, precisamos ensiná-los que não somos a favor. E também nós precisamos falar com as pessoas que tiverem o desejo de ouvir. Não adianta você levar esse ensinamento para alguém que não quer realmente ouvir. Então, se a pessoa tiver o coração aberto e quiser ouvir o quão é importante esse direito de vir e obter um corpo físico, nós precisamos estar preparados para ensinar, tá? Existem muitas pessoas no mundo que não puderam ou não podem ter filhos, tá? Precisamos encontrar beleza na adoção, tá bom, pessoal? Eu não posso ter por algum problema de saúde, então por que não adotar? E aí o Elder Anderson, ele falou sobre uma jovem que engravidou, ainda adolescente, e que não abortou, né, mas teve o bebê, e esse bebê foi levado para adoção e foi adotada, e hoje essa jovem, ela é casada com um dos parentes do Elder Anderson,
Não lembro se foi o filho ou se foi o neto, mas com um dos parentes dele agora. E é selada no templo. Vê que oportunidade. E que oportunidade nós podemos dar para os filhos de Deus que por algum motivo não puderam ser criados pelos pais, mas que estão aqui na terra. A adoção é uma opção para os pais que por algum motivo não podem ter filhos e para que também nós possamos defender a questão de não aborto, tá bom? Quando os desejos justos eles não se realizam, eu gostaria de que a gente pudesse ouvir mais um pouco do Elder Anderson em relação a isso. Porque às vezes nós temos desejos e esses desejos não se realizam aqui na Terra. Vamos ouvir então. Expresso o meu amor e minha compaixão pelos casais justos que se casam e são incapazes de ter os filhos que tão ansiosamente desejam, e pelas mulheres e os homens que não tiveram a oportunidade de se casar de acordo com a lei de Deus. É difícil de entender por que alguns sonhos não se realizam nesta vida se os encararmos apenas sob a perspectiva da mortalidade. Como servo do Senhor, prometo-lhes que, se forem fiéis a Jesus Cristo e a seus convênios, vocês receberão bênçãos compensatórias nesta vida, bem como seus desejos justos no cronograma eterno do Senhor. Pode haver felicidade na jornada da mortalidade, mesmo que nenhuma de nossas esperanças justas se concretize. Com respeito à sagrada decisão de ter filhos, o mandamento de crescer e multiplicar e encher a terra, ele continua em vigor. Esse é um ponto. Quantos filhos um casal deve ter ou quando esse casal deve ter, isso é com o casal. Não é comigo, não é com você. É com ele. Tá bom? Então, Adriano, a jornada pessoal de um filho de Deus termina com a morte? Não. A jornada pessoal de um filho de Deus não inicia com o nascimento, mas bem antes. E também não termina com a morte, mas sim eles evoluíram. Preste o testemunho disso. Preste o testemunho de que Deus vive e que Jesus é o Cristo. Tá? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você gostou dessa mensagem e acha que essa mensagem pode ajudar outras pessoas, por favor, compartilhem. Um forte abraço, pessoal.